Prezados amigos e amigas, boa noite. Vamos iniciar a live semanal do Centro Espírita Humberto de Campos, hoje com a presença do nosso irmão Antônio Henrique. Agradecemos a companhia de todos vocês. Para iniciar o nosso trabalho, vamos fazer a nossa prece. Aquietemos nossos corações e mentes, elevando o nosso pensamento ao alto. Deus amado, Pai de infinito amor, a quem agradecemos sempre pelo dom da vida, ampare a todos nós, abençoe a cada um dos nossos irmãos que estão nos assistindo nesse momento, envolva a nossa humanidade com a tua infinita misericórdia, sustentando nas lutas diárias e desafios existenciais. Que a espiritualidade amiga possa intuir o nosso irmão na mensagem da noite, dando a ele a devida calma e tranquilidade. Que Jesus seja sempre luz em nossas consciências. Fica conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Gostaria de convidar o nosso irmão Antônio Henrique, também conhecido como Toninho, carinhosamente. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Toninho vai falar sobre o tema a caridade material e a caridade moral. A palavra é sua. Fique à vontade. Obrigado, Patrício. Senhoras, senhores, amigos e amigas, jovens, que Jesus nos abençoe. Seja Ele o clarão das nossas consciências, o motivo constante do nosso aprimoramento intelecto-moral. O século XX trouxe para a humanidade inúmeras conquistas na área da ciência e tecnologia. Ao lado disso, deixou-nos um legado individualista dos mais tormentosos. Podemos aqui lembrar, inicialmente, do dinamarquês Søren Kierkegaard, pai do existencialismo, que, de alguma forma, abraçou a filosofia pessimista, influenciando seres notáveis como o argelino Albert Camus, Jean-Paul Sartre, autor de O Ser e o Nada, todos eles demonstrando a vida não ter sentido e que a criatura humana vive em busca do seu próprio caos. Essa herança individualista e pessimista, que irá desembocar mais tarde no capitalismo selvagem ou no socialismo perverso, deixou em nós profundas marcas na área do comportamento humano, nas manifestações psicológicas, em nossos quadros e desenvolvimento social. Qual de nós poderia esperar a calamidade pandêmica do novo coronavírus, que já ceifou mais de 2 milhões de vidas mediante complicações no aparelho respiratório? A imprevidência humana, a intensa crise ético-moral na qual estamos mergulhados, o comportamento social do homem contribuíram para o agravamento dos problemas já existentes. Segundo a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, no final de 2019, portanto, antes da pandemia, quase uma em 9 pessoas sofria de desnutrição crônica no planeta. Com a pandemia, os números parecem ter aumentado. A situação do Brasil não caminha em situação oposta. Na verdade, em 2014, o Brasil saiu do mapa da fome no mundo
Os cientistas da economia calculam que no final do ano 2019, portanto, antes da pandemia, o Brasil contava com mais de 9 milhões de pessoas em situação de pobreza extrema. E as estimativas são que, com a pandemia, esse número cresça mais 5 milhões, totalizando aí 14 milhões de pessoas, de brasileiros, em situação de pobreza extrema. A violência atinge níveis insuperáveis e a depressão ceifa milhões de vidas ao lado das enfermidades de natureza emocional. Segundo a OMS, o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking dos países que possuem maior número de casos de transtornos de ansiedade, quarto lugar nos casos de depressão. Ainda, segundo a OMS, no final de 2019, portanto, antes da pandemia, em cada 40 segundos ocorria um suicídio no planeta Terra. Parece que estamos vivenciando um grande caos, quando, na verdade, estamos colhendo a sementeira infeliz dos tempos passados. Afirma Joana de Ângeles que a falência dos valores morais e conquistas da ciência são inegáveis, tornando-se inadiável uma mudança de proposta filosófica e de conduta psicológica humana. É o que afirma a veneranda psicografia de Divaldo Franco na obra Despertar do Espírito. Nada é mais atual do que as informações sopradas aos quatro cantos do planeta Terra, informando o que a Gênese já afirmava à época de sua publicação, em 1868, que estamos no período de transição planetária, abandonando os velhos hábitos de um planeta próprio de provas e expiações para incorporarmos novas características, novas e renovadas virtudes, comportamentos próprios de um mundo de regeneração. É a Gênese que trata no seu último capítulo de uma das mais belas predições: os tempos marcados por Deus são chegados. Analisa os sinais dos tempos, a nova geração, os sinais característicos da nova era, segundo Kardec em A Gênese. Algumas características são essenciais e possíveis de serem visualizadas diante da nova geração. A fraternidade será a pedra angular da nova ordem. A unidade de crença, a proliferação de ideias justas e humanitárias, o repúdio ao materialismo e a natural inclinação ao espiritualismo. O espiritismo lança olhar sobre esse cenário global, caracterizado pela transição planetária e também por intensa crise ético-moral, convulsão das entranhas da humanidade, convidando-nos à reflexão dos próprios princípios e fundamentos, conferindo instrumentação segura para que o homem desperte, seja feliz e vença os desafios existenciais. O tema da noite é desses temas que auxilia e muito o despertamento do espírito. Ensina Kardec que o espiritismo é a ciência nova, que estuda a natureza, a origem, o destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corpóreo. A partir dessa belíssima definição, é possível extrair o objeto especial de estudo da doutrina espírita, que é o espírito. E tudo que importa ao espírito. E aqui nós destacamos as leis morais da vida. E dentre as leis morais da vida, que estão lá descritas em O Livro dos Espíritos, na terceira parte da obra, nós destacamos a principal delas, segundo os próprios espíritos, a que resume todas as outras leis. A lei de justiça, amor e caridade, de forma bem oportuna, porque o nosso tema é a caridade material e a caridade moral. A caridade, meus amigos, é tema importantíssimo para o progresso e felicidade do espírito. E por isso mesmo está presente em
toda a codificação espírita. Todas as obras que compõem a codificação espírita trazem a caridade, trazem estudos, apontamentos sobre a caridade. De forma meteórica, podemos aqui lembrar o Livro dos Espíritos, que traz a caridade como lei moral, lei de justiça, amor e caridade. Em O Livro dos Médiuns, é possível encontrar a caridade como prática segura do mediunato, prática da mediunidade responsável. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, é difícil nós encontrarmos um capítulo que não trate de caridade. E nós fazemos aqui o destaque a dois deles, o capítulo 13 e o capítulo 15. O capítulo 13, que vossa mão esquerda não saiba o que faz, a vossa mão direita. E o capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Em O Céu e o Inferno, encontramos belíssimos ensinamentos que apontam para a ideia de que a caridade, a prática do bem e o melhoramento de si são condições essenciais para a situação da alma pós-morte. Inclusive, tem um capítulo em O Céu e o Inferno intitulado Código Penal da Vida Futura, na qual faz uma abordagem direta à prática do bem, à prática da caridade, sobretudo quando o próprio Kardec afirma a cada um segundo suas obras. E, por fim, a Gênese. É na Gênese que nós encontramos, logo no iníciozinho da obra, considerações filosóficas, didáticas do professor Kardec, no que se refere ao bem e o mal, já que a caridade é uma prática do bem. E lá no finalzinho da obra, quando trata das predições, sobretudo a última delas tratada, que é os tempos marcados por Deus são chegados, Kardec aborda a fraternidade, e não existe fraternidade sem caridade. Kardec aborda a proliferação de instituições sérias, justas, humanitárias, numa nova era, e não existe isso sem a proposta da caridade. Seguramente, nós selecionamos aqui o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo para formar a base de nossos estudos sobre a caridade. Por dois motivos. O primeiro, porque é no Livro dos Espíritos que nós encontramos a natureza normativa da caridade. E, em segundo lugar, o Evangelho segundo o Espiritismo, porque é no Evangelho, o próprio Evangelho, ele é assíduo, ostensivo quando trata da caridade. E não poderia ser diferente, né? Porque se nós formos analisar dentro da introdução, na introdução da obra do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz uma análise dos evangelhos de Jesus, né? Os biógrafos, Mateus, Marcos, Lucas e João, afirmando que é tema comum dos evangelhos os atos e a vida de Jesus, atos comuns da vida de Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pelas crenças dogmáticas para fundamentar as suas ideias, as palavras que foram tomadas como dogma, e, por fim, o ensino moral. E Kardec aponta de que, dentre esses 5 assuntos próprios dos evangelhos, os 4 primeiros são controvertidos, possuem contestações, são objetos de crítica, mas o último ponto não, o ensino moral. E é por isso que ele toma o ensino moral como objeto especial da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas é no capítulo 15 que o próprio Kardec vai afirmar que a caridade e a humildade resumem a filosofia moral de Jesus, porque são virtudes opostas ao egoísmo e ao orgulho. Então, senhores, nada mais natural do que no Evangelho, salvo engano, são 28 capítulos da obra e mais da metade tratam diretamente sobre caridade. Nada mais comum e natural, porque o objeto de estudo de Kardec era o ensino moral de Cristo, e o ensino moral pode ser resumido através
da caridade e da humildade. Vamos seguir aqui a ordem didática do codificador, primeiro estudando o Livro dos Espíritos, a natureza normativa da caridade, para depois avançarmos em o Evangelho segundo o Espiritismo, traçando as diferenças entre caridade moral e caridade material. Então vamos lá. Vamos começar com alguns apontamentos do Livro dos Espíritos. A primeira informação que nós devemos ter quando tratamos de caridade é que ela é uma lei. A lei de justiça, amor e caridade. Sim, justiça, amor e caridade. A mínima observação das leis morais já nos traz uma curiosa análise. Todas as leis morais que estão descritas na terceira parte da obra O Livro dos Espíritos contém um léxico, um termo que a identifica. Lei de liberdade, lei de igualdade, lei de destruição, lei de conservação, lei de adoração, reprodução. Mas a lei de caridade não. Ela vem acompanhada de justiça e de amor. Lei de justiça, amor e caridade. Como a nos dizer que não há justiça sem amor e sem caridade. O próprio Kardec faz esse apontamento lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, faz um comentário dizendo que a caridade e o amor são o complemento da lei de justiça. Amar o próximo é fazer-lhe todo o bem possível. E o que acontece quando eu descumpro com a lei de caridade? E nós podemos nos perguntar da seguinte forma: o que é que acontece quando há um descumprimento? Esse descumprimento da lei pode se dar de duas formas. De forma direta, quando eu diretamente descumpro a lei de caridade, quando de forma até consciente, diretamente não realizo a prática caritativa, ou indiretamente, quando eu me omito diante da prática do bem. E a omissão é um mal, conforme afirma os espíritos. A deixar de fazer o bem é um mal, né? Então, o que acontece quando eu descumpro com a lei de caridade? E eu convido vocês à apreensão das informações da questão 614 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta como se pode definir lei natural. Os espíritos respondem: é a lei de Deus, única e necessária à felicidade do homem. Ela diz o que fazer e o que não fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então, nós podemos aí afirmar que a consequência direta, natural, do descumprimento da lei de caridade é a infelicidade. É o sofrimento bem apreendido e bem dissertado pelo próprio grandioso filósofo da doutrina espírita, o Leon Denis, na obra O Problema do Ser e do Destino da Dor. No finalzinho da obra, ele analisa as potências da alma e a última potência, ou melhor, uma das potências que ele analisa é a dor, o sofrimento, tendo a ocasião de afirmar: a dor é potência, é lei de reequilíbrio e educação. Quando alguém sofre, é sinal de desajuste às leis divinas e, ao mesmo tempo, um convite para a mudança do comportamento, para que a sua vontade se mova em direção às leis divinas. E, nesse caso, a lei de caridade. Então, meus amigos, o descumprimento da lei de caridade causa sofrimento, causa infelicidade. Fora da caridade, não há salvação. Decorrência lógica da natureza normativa da caridade é a compreensão teológica da salvação do espírito. Ora, se a lei é de caridade, fora da lei, fora dela, não há salvação. Este pilar grandioso da doutrina espírita nos foi colocado por Kardec como um título do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo,
já nos chamando a atenção, pois fornecia uma crítica direta ao pensamento dogmático que compreendia que fora da igreja não havia salvação, que era a igreja e Jesus os salvadores. Senhores, se Jesus não é o salvador, imagine a igreja. Jesus é o guia, Jesus é o modelo, mas ele não é o salvador, como pretendem as doutrinas dogmáticas, numa tradição comodista. Eu faço o que bem entender e aí Jesus vem e me salva. Não. Ele não é o Salvador, mas ele nos ensina a salvação através do esforço constante, a prática e ao cumprimento da lei de justiça, amor e caridade. Vamos agora avançar no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. É lá onde nós encontramos o nosso tema da noite, a caridade material e a caridade moral. É no capítulo 13, em Instruções dos Espíritos, nós encontramos duas belíssimas mensagens. Uma no item 9, outra no item 10. O item 9, quem assina é o Espírito de Irmã Rosália. O item 10, quem assina é um espírito protetor. Nós vamos analisar aqui as mensagens desses dois espíritos. Vamos fazer alguns comentários muito importantes para a nossa compreensão. A caridade, meus amigos, é o amor em ação. Esse entrelaçamento entre caridade e amor já nos foi possível visualizar através da menção à lei de amor, a lei de justiça, amor e caridade. Mas a própria irmã Rosália vai tecer comentários acerca da caridade, entrelaçando-a com amor e também com justiça, tá? Eu convido a vocês a leitura, então, de um trecho de comentário da irmã Rosália. Ela diz o seguinte: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encerram nestes dois preceitos. Se eles fossem seguidos no mundo, todos seriam perfeitos. Não haveria ódios nem ressentimentos. Direi mais ainda, não haveria pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, quantos pobres seriam alimentados? E assim não mais se veriam, nos bairros sombrios em que vivi, na minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Senhores, o espírito de Irmã Rosália, ela traz uma importante consideração que é muito bem desenvolvida por Joana de Ângeles na obra O Amor como Solução. A caridade, que é o amor em ação, ela pode resolver problemas morais e problemas sociais. Ela é a solução para os problemas morais e para os problemas sociais. Para os problemas morais, a prática da caridade moral. Como bem assinalou a irmã Rosália, não haveria ódios nem ressentimentos. Para o problema social vinculado ao abandono material, vinculado à assistência material, a prática da caridade material, porque do supérfluo da mesa de cada rico, quantos pobres seriam alimentados? A prática, ou melhor, a caridade moral, melhor dizendo, a caridade material. Vamos começar por ela. A caridade material consiste em dar bens materiais àqueles necessitados. Consiste em nos movermos em direção ao outro para suprir as necessidades materiais. Já a caridade moral, não. Ela exige um empenho em sua execução. Por isso mesmo, a irmã Rosália diz que é mais difícil de ser praticada, porém, é mais democrática. Um espírito protetor, ele afirma que, no item 10, já do capítulo 13, do Evangelho segundo o Espiritismo,
Ele afirma que de diversas formas podemos fazer caridade. Através do pensamento, através das ações, através das palavras. Através do pensamento, ele dá um exemplo, a oração. Como a oração pode ser benfazeja, como a oração pode auxiliar os sofredores de toda sorte, inclusive aos desencarnados, bálsamos de luz, como podem aliviar os seus sofrimentos a oração bem sentida, né? Também pode-se fazer caridade através das palavras, e o Espírito Protetor, ele traz vários exemplos de como isso pode ser feito através dos bons conselhos. E ele dá exemplo de como fazer com as crianças, como fazer com os idosos, como fazer com os sofredores de toda sorte, dizendo: eu fui como tu, eu também sofri, eu também passei por momentos de infelicidade, mas eu conheci a doutrina espírita e ora como estou. Emmanuel, numa obra Fonte Viva, se eu não me engano, no capítulo 60, ele analisa uma passagem de Jesus registrada por Lucas, no capítulo 11, versículo 41. A mensagem registrada por Lucas, dita por Jesus, traz: dai antes esmola do que tiverdes. Eu vou repetir. Dai antes esmola do que tiverdes. E aí, o grande hermeneuta Emmanuel começa a sua interpretação dessa passagem. E em uma altura da mensagem, em uma altura da interpretação que ele faz, ele diz o seguinte: dar o que temos é diferente de dar o que detemos. Vou repetir também. Dar o que temos é diferente de dar o que detemos. E o que é que Jesus diz? Dai antes esmola do que tiverdes. E aí nós perguntamos, o que é que nós temos? Nós temos o nosso tempo, nós temos a nossa disposição, nós temos os nossos ouvidos, a nossa esfera íntima de virtudes. E o que é que nós detemos? Detemos os bens materiais. Então, deter é possuir transitoriamente. Ter equivale à propriedade real do espírito. E Jesus, segundo Emmanuel, já fazendo essa diferenciação devida, disse: dai antes esmola do que tiverdes. Eu não resisti e trouxe para vocês uma passagenzinha, um trechozinho desse capítulo 60 da obra Fonte Viva. Diz assim: não olvidemos assim as doações de nossa esfera íntima e perguntemos a nós mesmos: que temos de nós próprios para dar? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Que reações provocamos no próximo? Que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? Qual é o estoque de nossos sentimentos? Que tipo de vibração espalhamos? Perguntas necessárias, provocantes, né? Agora que nós já sabemos diferenciar a caridade material da caridade moral, vamos nos aprofundar um pouco em cada uma delas. Começando pela caridade material. Nós vamos tratar um pouco de importância e forma. Quando nós avaliarmos a caridade moral, nós vamos tratar aí da questão 886 de O Livro dos Espíritos, no entendimento de caridade conforme Jesus. Tá? Então vamos lá. Vamos começar com a caridade material de extrema importância. As nossas casas espíritas costumam adotar a prática da caridade material,
nos diversos programas de atendimento de assistência social. A campanha do quilo, o agasalho, a distribuição de pão e sopa, né? O enxoval, são costumeiramente encontrados como prática de assistência nas casas espíritas. Alguns podem afirmar, é assistencialismo? Sim, mas extremamente necessário nos dias que correm, sobretudo porque estamos mergulhados em uma crise econômica. Tá? Os espíritos não nos cansam de estimular a prática da caridade material, o próprio Jesus. Mas existe uma recomendação específica quanto à forma de realização da caridade material? Existe uma forma específica preconizada por Jesus e reforçada pelos espíritos? Sim, existe uma forma específica e preconizada, né, recomendada por Jesus. E eu trouxe uma passagem de Mateus, no capítulo 6. Mateus, no capítulo 6, ele traz, no versículo de 1 ao 4, ele traz informações importantes sobre a forma de prática da caridade material. É uma mensagem relevante, eu dividi ela no meio para a gente fazer comentários mais detidos e um pouco mais aprofundados. Então, começa Jesus, registrado por Mateus. Guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão de vosso Pai que está no céu. Primeira recomendação de Jesus, que é reforçada pelos Espíritos no capítulo 13 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Fazer o bem sem ostentação. Eu não posso me aproveitar da caridade para aguçar um vício, que é o orgulho, a vaidade. Tá? Se eu assim faço, ao invés de enobrecer por estar praticando a caridade, eu humilho quem recebe aquela oferta e ainda agravo a questão do vício. Tá? E isso eu me recordo, com isso eu me recordo de duas passagens. A primeira passagem se encontra na Revista Espírita de junho de 1858. A outra passagem é uma questão do Livro dos Espíritos. Vamos lá, vamos para a primeira passagem. A Revista Espírita de junho de 1858. Kardec teve a ocasião de entrevistar o espírito de Vicente de Paulo, o santo da Igreja Católica. E o Vicente de Paulo, ele contribuiu muito quando esteve encarnado, se tornou santo pela Igreja Católica, e as suas atividades, a maior parte de suas atividades, estavam vinculadas às ações caritativas, né? Quando já no mundo espiritual ele contribuiu na codificação espírita, em O Livro dos Espíritos, algumas mensagens são deles, algumas respostas em O Evangelho segundo o Espiritismo e na própria Revista Espírita. Então, o Vicente de Paulo, o espírito de Vicente de Paulo, esteve na reunião da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, dando uma belíssima mensagem sobre a caridade. E Kardec não teve, ou melhor, Kardec teve a ocasião de ir, ao final, fazer um questionário a este espírito grandioso, que foi o mestre de Eurípides Barçanufo, foi mentor espiritual de Eurípides Barçanufo. Então, Kardec fez uma série de perguntas que eu sei que vocês vão procurar depois desse nosso encontro. São perguntas interessantíssimas e eu vou destacar uma delas que traz consonância com o que nós estamos vendo agora. Kardec diz assim: disse Jesus que vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. E aí pergunta ele: qual o mérito daquele que doa com ostentação? E o espírito de Vicente de Paulo responde:
o mérito do orgulho. Eu vou repetir: o mérito do orgulho, diz o espírito de Vicente de Paulo. E isso me recorda também uma outra questão, uma outra passagem, dessa vez, do Livro dos Espíritos, a questão 893, que traz a pergunta de Kardec: qual a mais meritória de todas as virtudes? E os Espíritos respondem que todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. A resposta é um pouco longa, mas no final ele traz: a mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Então, senhores, percebam, toda virtude é meritória, porque ela advém de esforço contínuo, de um trabalho educativo. Ninguém nasce anjo, né? Toda virtude é meritória. Mas Kardec pergunta: qual a mais especial, né? Qual a virtude mais especial? E os espíritos respondem: aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. O que nos chama a atenção, as próprias palavras de Jesus: que vossa mão esquerda não saiba o que faz, a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação, né? Retirar os holofotes, retirar barganhas, interesses escusos. Então, voltamos à passagem de Mateus, quando ele continua: quando, pois, dás a esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando dás a esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida, e teu pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. Não tem como tratarmos de esmola sem lembrarmos da questão 888 de O Livro dos Espíritos. A questão 888 de O Livro dos Espíritos é uma questão por demais especial. É uma questão que traz considerações importantes. Primeiro, porque ela se desdobra, né, criando um conteúdo extenso, importante de ser visto. Eu meditei muito sobre ler diretamente essa passagem e resolvi assim fazer, porque no nosso sentimento, na nossa apreensão e na nossa análise, essa questão, a 888, ela nos apresenta uma crítica. A questão 888 nos apresenta uma crítica. É uma denúncia à realidade social que, infelizmente, persiste, né? Então, vamos lá, vamos entender aí a questão 888 de O Livro dos Espíritos. Olha como pergunta Kardec: que pensar da esmola? Os espíritos poderiam responder no sentido da caridade material. Poderia, não poderia? Mas não, eles não fizeram assim, não. De início, eles empreenderam uma crítica à nossa realidade social. Vejam o que os espíritos, possivelmente Vicente de Paulo, asseverou: o homem reduzido a pedir esmolas se degrada moral e fisicamente, se embrutece. Numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, deve-se prover a vida do fraco sem humilhação para ele. Deve-se assegurar a existência dos que não podem trabalhar sem deixá-los à mercê do acaso e da boa vontade. Muitos leem essa passagem e não se tocam.
Outros tantos leem e se tocam, compreendem a crítica, porque os espíritos poderiam dar outra resposta, caminhar em outro sentido, falar da caridade material, mas eles preferiram dizer que numa sociedade que obedece às leis cristãs, numa sociedade que segue as leis divinas, ela sempre irá prover a necessidade dos desafortunados, sem humilhá-los. Porque a atividade de pedir esmola, senhores, é degradante. Ela embrutece, é embrutecedora. Não agrada a Deus. E eu fico muito triste quando eu vejo muitos comentários de espíritas dizendo assim: fulano está na condição miserável, pedindo esmolas, porque estava no planejamento reencarnatório dele, essa passagem. Lê do engano. Não é problema dos espíritos nem do planejamento reencarnatório. O problema da miséria, da pobreza extrema, é um problema humano. É um problema social. E me causa maior estranheza ainda, porque talvez esse comentário possa esconder uma certa omissão ou preguiça na prática do bem para a conversão dessa situação social lamentável que ainda vivenciamos. Então, quer dizer que a esmola é condenável? É exatamente o que pergunta Kardec na 888-A, e essa é assinada pelo espírito Vicente Paulo. Kardec pergunta: então condenais a esmola? E os espíritos, a resposta dessa pergunta é fantástica. Convido a vocês a lerem a resposta na íntegra. Eu vou trazer aqui o primeiro parágrafo da resposta. A resposta, para mim, uma das mais belas respostas de O Livro dos Espíritos, tá? E o Vicente de Paulo começa assim: não, pois não é a esmola que é censurável, mas quase sempre a maneira por que ela é dada. O homem de bem que compreende a caridade segundo Jesus vai ao encontro do desgraçado sem esperar que lhe estenda a mão. Então, senhores, não é a esmola que é condenável, porque a esmola em si é o bem material. Não, mas é a maneira como eu dou. E qual a maneira correta? Eu devo me movimentar em direção do próximo e não esperar que ele venha até mim. Eu devo ir na direção dele sem esperar. Eu devo antecipar o gesto sem esperar que ele me estenda a mão, porque a prática de pedir esmola é uma prática embrutecedora. É uma prática que não é agradável a Deus. Quando nós tratamos de caridade material, nos lembra um episódio que ocorreu com um espírita notável, estudioso, mineiro, o Simão Pedro. Eu vou contar aqui a experiência de Simão Pedro, porque ele conta publicamente essa experiência. Na véspera de Natal, ele se encontrava no centro espírita com vários confrades. E eles foram surpreendidos pela chegada de um senhor, de um homem. Ele se apresentou, estava naquele momento pedindo alimento, se apresentou como alguém que não era necessitado, mas ele estava necessitado. Tá? Ele passou por um momento de dificuldade, naquele momento ele estava passando ainda, porque ele teve um acidente de trabalho, não estava protegido pelos órgãos da Previdência, então ele estava desamparado de toda sorte, não estava podendo trabalhar, já tinha 6 meses sem trabalhar. Então, naquele momento, ele saía de casa, ele tem várias filhas, saiu de casa dizendo às filhas que iria comprar alimentos no supermercado para trazer para a ceia. Claro, ele não ia comprar alimento no supermercado, porque ele não tinha dinheiro. Então, ele foi ao centro espírita, porque certamente o centro espírita
tinha condições de ajudá-lo de alguma forma. E chegando lá, pediu uma cesta básica. E naquele dia, naquele momento, o centro espírita não tinha cesta básica para fornecer. Então, o Simão Pedro ligou para um amigo, uma pessoa que estava fora do centro, e essa pessoa comprou uma cesta básica e trouxe. E quando foi entregar ao necessitado, disse: espera, eu tenho água aqui em minha bolsa. Abriu a bolsa, coletou vários sacos de supermercado e disse: o senhor não disse que ia fazer a compra em um supermercado? Então, o senhor, ninguém sai do supermercado com uma cesta básica assim. O senhor vai levar esses alimentos em saquinhos de supermercado. Então, eles abriram a cesta básica, retiraram os alimentos e colocaram no saquinho de supermercado para que ele levasse. E todos ficaram atônitos com aquele gesto daquela pessoa, porque tinha praticado não somente a caridade material, mas também a caridade moral, pois a sua empatia promoveu a segurança daquelas crianças, filhas daqueles homens desconhecidos. A caridade moral. Senhores, a caridade moral é a caridade democrática. Todos nós somos convidados diariamente a exercê-la. Eu gosto muito da mensagem da irmã Rosália, porque ela traz exemplos de caridade moral. Irmã Rosália sustenta em seu texto 4 exemplos de caridade moral. E eu vou tecer comentários sobre esses 4 exemplos aqui. Primeiro, suportar uns aos outros. Senhores, suportar uns aos outros, tolerar a diversidade do outro. Segundo, saber silenciar para que um outro mais tolo fale. Terceiro, fazer-se de surdo diante de uma palavra irônica e provocativa. Observem que os exemplos vão ficando mais difíceis, né? Isso que é uma ordem, ela selecionou para que a gente não se assustasse de imediato. Há uma ordem aí, né, gradativa de caridade. E, por fim, ela traz não se incomodar com as faltas alheias. Isso é caridade moral. O que nos lembra e nos remete à questão 886 de O Livro dos Espíritos. Como entender a caridade conforme ensina Jesus? Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições do próximo e perdão das ofensas. Benevolência para com todos. Muitas pessoas confundem benevolência com beneficência. É muito comum elas se confundirem. A beneficência é a ação no bem. A benevolência é uma atitude mais complexa, mais abrangente. Se alguém pega 1 quilo de alimento e doa para uma instituição ou para uma pessoa carente, essa pessoa está sendo beneficente. E isso é extremamente positivo, porque essa pessoa já saiu da inércia, já consegue já consegue realizar a prática do bem. Isso é muito positivo. A benevolência é uma atitude mais abrangente. Veja o que nos diz a questão 642 de O Livro dos Espíritos. Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? E os espíritos respondem: não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças. É esse bem, senhores, no limite das próprias forças, que está associado à benevolência. É por isso que quando eu digo assim, se beneficência é a ação no bem, a benevolência é entregar-se ao bem, sendo bondoso e desinteressado. Indulgência. O que é a indulgência? Senhores,
Indulgência é a disposição de misericórdia para com as faltas alheias. Disposição de misericórdia para com os defeitos do próximo. Significa fechar os olhos para os defeitos? Não. Significa enxergá-los com misericórdia. E por que eu devo ser indulgente? Porque eu preciso da indulgência. Eu sou um indivíduo, um ser, que me equivoco diariamente. E eu preciso da misericórdia alheia. Então, eu preciso também oferecer indulgência. E por que ela é tão difícil? Exatamente por essa falta de compreensão que exige um esforço do autoconhecimento. Eu só consigo entender que que preciso de misericórdia quando eu me autoavalio, quando eu percebo que sou um indivíduo que erro em diversos momentos, que preciso da misericórdia do outro. E por isso, eu preciso também ser indulgente, tá? E por fim, o perdão das ofensas. Senhores, eu gosto muito de uma definição que é trazida por Alberto de Almeida, e eu vou fazer logo aqui a propaganda dessa obra fantástica, O Perdão como Caminho e o Caminho do Perdão. Eu, particularmente, dessas três virtudes, indulgência, benevolência e perdão, a que eu mais tenho dificuldade é o perdão. E eu achava que era algo bem próprio meu. Eu dizia, poxa, eu vejo as pessoas perdoando e eu tenho uma maior dificuldade com perdão. E por isso teve uma época, inclusive, que estudei muito sobre perdão, e esse livro de Alberto de Almeida me ajuda muito. O Perdão como Caminho, o Caminho do Perdão. E para fazer esse trabalho, eu perguntei a alguns amigos, porque eu pretendia me aprofundar em alguma dessas propostas, e aí pude perceber que eles também tinham essa dificuldade. Então, eu acredito que seja um pouco notória essa dificuldade entre nós, né? Bom, e esse livro me ajudou muito. E é nesse livro que nós encontramos essa possibilidade efetiva de perdoar. O perdão não está para os arcanjos, meus amigos. Os arcanjos não precisam de perdoar, porque eles não se magoam mais. Eles compreendem, eles amam, né? O perdão está para nós. Perdoar é realizar uma trajetória de amor ao longo de um tempo necessário capaz de dissolver a mágoa ou o remorso. Essa definição, eu acho, uma definição extraordinária trazida por Alberto de Almeida nessa obra, O Perdão como Caminho e o Caminho do Perdão. Ninguém melhor que Jesus para nos ensinar o caminho da caridade real. Quantas passagens, quantas lembranças, quantos momentos. Como não lembrar da passagem belíssima das bem-aventuranças? Alguns apontam que Jesus subiu no monte, outros defendem que Jesus desceu ao monte, pouco importa. O importante é que no plano do aclive, ele se deteve, vestiu-se de poente e começou a entonar o cântico sagrado das bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Como não recordar do episódio fatídico de Jerusalém, quando aqueles fariseus arrastavam a mulher pelo cabelo, mulher que fora surpreendida em adultério. E Jesus, com a sua sabedoria, proclama a benevolência, a indulgência para com as imperfeições do próximo, o perdão das ofensas, extirpando o dogmatismo, o orgulho, a inflexibilidade, defendendo através das palavras: quem não tem pecados, atire a primeira pedra. Como não rememorar do diálogo de Jesus com o moço rico,
que convidou para a vida espiritual, para o desapego aos bens materiais. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Vem, segue-me. Como não lembrar da parábola do filho pródigo, quando o pai recebe o filho amorosamente, de forma alegre, ainda em circunstâncias adversas, pois o filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Como não nos ater a uma passagem, na verdade, um diálogo que Jesus teve com o doutor da lei? Narra Lucas que um certo doutor da lei, para tentar Jesus, disse-lhe: Senhor, o que fazer para entrar no reino dos céus? E Jesus, então, compreendendo que se tratava de uma armadilha de um doutor da lei, porque ele era doutor da lei, ele sabia a resposta. Então Jesus lhe contra-interroga, perguntando: o que está escrito na lei? E o doutor da lei, como era doutor da lei, respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Jesus diz: respondeste bem, faze isso e entrarás no reino dos céus. Mas ele, não contente com a resposta, pergunta novamente: e quem é meu próximo? E Jesus começa a narrar a mais bela parábola do cristianismo. Descia um homem de Jerusalém a Jericó, quando foi assaltado por malfeitores, os quais, após surrarem-no, deixaram à margem do caminho semi-morto. Pela mesma estrada, passou um sacerdote que, olhando, passou ao longe. Pelo mesmo percurso, veio um levita que, observando, passou de largo. Pela mesma estrada, veio um samaritano. Senhores, os samaritanos eram criaturas odiadas pelos judeus. A região da Samaria foi uma região que sofreu grande provação histórica. Ela foi assaltada pelos assírios, que destruíram todos os templos, que destruíram a cidade, que abandonaram tudo, fecundaram as mulheres e depois abandonaram. Então, os samaritanos passaram a ter sangue misturado. E os hebreus, por conta disso, os judeus tiveram intensa discriminação para com eles, inclusive não permitindo que os samaritanos visitassem o templo de Jerusalém. E Jesus escolhe exatamente a figura do samaritano que, passando pelo caminho, tocou-se de compaixão. Limpou as feridas do homem caído, colocou em cima do animal, levou para uma hospedaria e disse para o hospedeiro: cuida dele para mim. Estou em passagem, não tenho como permanecer. Eu te pago as despesas. Se por acaso ele te der despesas adicionais, eu te reembolsarei. E Jesus conclui a parábola e retorna ao diálogo direto com o doutor da lei. Quem foi o próximo do homem caído? E porque ele era doutor da lei, ele não poderia falar samaritano, porque também a palavra samaritano era algo pejorativo para a época. Então, o doutor da lei lhe diz: aquele que para com ele usou de misericórdia. E Jesus, então, faz o convite ao doutor da lei, que é, na verdade, o convite à humanidade inteira. Vai tu e faze o mesmo. O percurso do levita e do sacerdote é percurso de indiferença, de ociosidade, de preguiça. O percurso do samaritano é um convite de Jesus ao trabalho através da prática da caridade e do amor. A escolha feita por Jesus pelo personagem samaritano na parábola contada não foi uma escolha em vão. Não foi despiciendo, foi um convite à caridade moral, porque o samaritano era símbolo de ódio, de desprezo, de intolerância.
Quantos bons samaritanos podemos encontrar ao longo da história? O eminente alemão Albert Schweitzer sentiu-se tocado quando teve contato pela primeira vez com uma propaganda que convocava voluntários de todas as áreas para servir a miséria nas selvas africanas. Ele sentiu-se profundamente tocado e começou a refletir o que ele possuía para entregar, para dar. Ele, filósofo laureado, organista exímio, um dos maiores intérpretes de Bach, totalmente aclimatado às exigências intelectuais da Europa, chegou à conclusão de que nada possuía. Então, ele decidiu estudar medicina, especializou-se em doenças tropicais, mudou-se para o Gabão, servindo sem cessar, após recebendo o Prêmio Nobel da Paz. Nicholas Winton é grande inglês, considerado o herói da Segunda Guerra Mundial. E o seu ato heróico se deu quando mesmo tinha 29 anos de idade, quando ele mesmo, estando na Tchecoslováquia, providenciou a saída de inúmeras crianças ameaçadas sob o terror nazista. Se é bem verdade que quem salva uma vida salva a humanidade inteira, o que falar daquele que salvou 669 vidas? 669 vidas salvas por esse grandioso Nicholas Winton. Eurípedes Barçanufo, espírita grandioso, nascido em Minas Gerais, Sacramento, em 1º de maio de 1880, com oratória singular, serviço mediúnico sem igual, notável vocação à educação, sensível à prática caritativa, fundou o primeiro colégio espírita do planeta Terra, Colégio Espírita Allan Kardec, sob o patrocínio do Espírito de Maria, Mãe de Jesus. Narra o Espírito Hilário Silva, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, na obra E a Vida Escreve. Diz Hilário Silva que lá se encontrava Eurípedes Barçanufo, o apóstolo da mediunidade, em pleno desdobramento fora do corpo físico. E saía do corpo, subia, como que teleguiado por forças estranhas, forças amigas e afetivas, subia. Como um torvelinho de amor, subia. Quando ele se deparou com um campo verdejante, uma imagem belíssima, paisagem sem igual, e ao longe um homem. Ele então se aproxima e percebe que está na presença de Jesus. Então Eurípedes Barçanufo não contém a emoção, as lágrimas correm, e ele percebe que também o seu amigo chorava. Era bem possível ele empreender toda aquela emoção, mas ele não poderia jamais deixar o seu mestre chorar. Então ele corta o silêncio perguntando: mestre, por que choras? Jesus nada lhe diz. Então ele continua: mestre, choras pelos descrentes do mundo? Jesus então responde: não, meu filho, não choro pelos descrentes a quem devemos amor. Choro por aqueles que conhecem o Evangelho e não o praticam. Eurípedes Barçanufo não sabe dizer o que aconteceu depois desse episódio. Desceu, acoplou-se ao corpo material, não mais dormiu. Era madrugada,
sem contar a ninguém esse episódio. Na verdade, nós sabemos, graças à psicografia de Francisco Cândido Xavier, Eurípides Barçanufo, a partir daquele momento, entrega-se ao serviço aos mais necessitados, sem cessar, sendo exemplo de caridade material e caridade moral, fertilizando as terras mineiras com o pilar: fora da caridade não há salvação. Sejamos nós os próximos. Entreguemo-nos a Jesus. Muita paz. Querido Toninho, queremos agradecer imensamente as oportunas informações e reflexões sobre o tema, que de forma tão didática e elucidativa nos trouxe sobre a caridade. Né? Falou tão bem da questão 886, né, que a resposta é o famoso BIP, e que são tão importantes, né, para todos nós. Agradecemos muito, seja muito bem-vindo, muita paz para você e Deus te abençoe. Amém. Obrigado. Agradecemos também a sintonia de todos vocês. Em especial, gostaria de agradecer as caravanas que aqui estiveram de Jequié, representadas pelo SEAC, pela SEGE, pelo SEBEM, que aqui nos comentários vimos aqui a tietagem, né, dos nossos irmãos Byron e tantos outros aí de Jequié. Um forte abraço a todos aí. Gostaria também de pedir para aqueles que ainda não são inscritos, que possam se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para acompanhar as novas publicações e deixar o like. No próximo sábado, teremos a nossa irmã Tânia Menezes, que falará sobre o tema Perdoar Sempre. Boa noite a todos, fiquem com Deus e até lá.